Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é a decoração de um bolo bem simples, um bolo de corte, mas que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. É uma decoração fácil, que se você é iniciante você vai conseguir fazer, porque ela é uma decoração que não demanda muita prática de alisamento e tudo mais. Então, se você não sabe alisar o bolo tão bem, você vai conseguir fazer e o bolo vai ficar bem legal. Então esse bolo, para começar, gente, é um bolo de corte e ele está sendo feito numa forma de 30 por 20, ele tem uns 8 de altura aqui, se eu não me engano. E aí o recheio é uma camada de brigadeiro de chocolate e uma de brigadeiro de leite ninho com morango, que é os dois recheios aqui no caso. E aí eu vou aproveitando para falar para vocês a respeito da massa. A massa que eu estou utilizando é uma massa pão de ló, a receita já tem no canal. É um dos primeiros vídeos do canal, só que tem a versão branca. Aí é só colocar 30 gramas de chocolate em pó por quilo de bolo. No caso, esse como era 3 quilos, foi 90 gramas de chocolate. E essa massa eu fiz umas 4 vezes aquela receita que tem no canal. É que ela é uma receita bem pequenininha mesmo, para um bolo bem pequeno. Porque ela eu fiz mais para ensinar mesmo. E aí a gente vem aplicando chantilly. E como eu falei, como é um bolo de corte, não tem necessidade da gente fazer algo muito elaborado. Mas é bom a gente dar uma caprichada assim, porque pra gente mostrar que a gente tem capricho, sabe, no que a gente faz, sabe? E aí, como eu falei, a massa, e agora a respeito de quantidade de recheio. Para esse bolo desse tamanho, eu utilizo 3 leites condensados, 3 creme de leite. Só que, como esse bolo era meio a meio, eu dividi. Então foi um leite condensado e meio e um creme de leite e meio para fazer o de leite ninho, que aí eu coloquei só o leite em pó, cozinhei até ponto de recheio, e aí depois eu botei o morango na hora de rechear, e o de chocolate é a mesma coisa. A única diferença é que aí junto eu coloquei 30 gramas de chocolate em pó, e junto com essas 30 gramas de chocolate em pó, eu coloco normalmente 200 gramas de chocolate em barra para cozinhar junto, que aí ele fica um recheio mais gostoso. A gente vem fazendo assim, ó, de um lado para o outro, para a gente dar uma nivelada nesse bolo. Demos uma pré-nivelada em cima, agora a gente já pode vir para a nossa lateral aqui, ó. E olhem para vocês verem que às vezes fica esses vãozinhos. Então você vem preenchendo aqui, ó. Só pegar mais um pouquinho de chantilly, sem problema nenhum, e vem colocando. É uma decoração que inclusive tem algumas marcas que fazem esse tipo de decoração. Ela faz muito sucesso. E outra coisa também, gente, vou aproveitando para falar a respeito de valor. Esse bolo nesse tamanho aqui que vocês estão vendo, eu vendo ele no valor de R$180, do jeitinho que ele vai ser entregue aqui. Porém, eu sei que tem gente que vende mais caro, tem gente que vende mais barato. Então por isso que é o que eu sempre falo, a gente tem que saber o quanto a gente gasta para saber quanto a gente deve cobrar, para poder passar o valor para o nosso cliente corretamente, para nós conseguir lucrar e o cliente também não pagar muito caro. Eu falei o preço, e aí, como eu falo, varia de região. Eu sou daqui do sul de Minas, de uma cidade chamada Inconfidência. E vocês, comentem aí de que cidade que vocês são, que eu quero saber.
Olhem para vocês verem como que o bolo vai tomando forma. E aqui eu tô só com a espátula normal, só que aí depois a gente vem com aquela outra espátula pra gente fazer o acabamento, que aí ele fica mais bonitinho. E aí, gente, agora a gente vai retirar esse excesso que subiu aqui também das nossas quinas, pra gente realmente agora começar o alisamento. Esse aqui é só um pré-alisamento que a gente faz para deixar o bolo mais ou menos no jeito. E agora que o bolo está mais ou menos no jeito, a gente pode começar realmente a nossa decoração. Para a gente fazer a nossa decoração, estou com uma espátula aqui bem simples, dessas que você encontra em qualquer 1,99, e eu vou fazer um movimento de zigue-zague. Assim, ó, a gente vem aqui, encosta e vem subindo e descendo. É um trabalho fácil de fazer. Essa espátula você encontra em qualquer 1,99, qualquer loja de confeitaria. É bem baratinho, acho que eu paguei coisa de R$4,50 nessa espátula. E o legal dela é que ela dá para fazer tanto bolo liso, que ela tem um lado que é lisinho, dá para fazer bolo com textura, que é essa textura mais fininha que eu estou utilizando, e tem uns dentinhos mais grossinhos também. E agora que o bolo nosso já está espatulado, a gente vai fazer o acabamento na parte superior, que é onde subiu essas quinas, ó. Tem um perfect aqui e toda vez eu limpo minha espátula nesse perfect, que aí o bolo fica bem delimitado, bem certinho. E a espátula sempre limpa. Por quê? Se você tá com a espátula suja e passa a espátula, o excesso de chantilly que você retirar, você acaba reaplicando depois. Porque como está suja, aí você acaba colocando chantilly de volta no bolo. Então vai te dar mais trabalho do que se você pegasse e retirasse esse excesso. Agora eu vou passar, ó, uma vez aqui só para dar uma niveladinha. E agora que a gente já tem o bolo nivelado, a gente vai fazer um trabalho na parte de cima. A mesma coisa que a gente fez aqui na nossa lateral do bolo, a gente vai fazer em cima. E agora que a gente já fez isso, a gente vem fazer o trabalho de bico. A gente sempre aproveita também, antes de vir com o trabalho de bico, ó, com esse mesmo perfect a gente vem limpando o pratinho, para deixar ele bem limpinho, para ficar um trabalho bonito. São pequenas coisas assim que a gente vai fazendo que dá diferença no nosso bolo. Então, às vezes, uma coisinha mínima que a gente faz, o cliente vê que a gente tem cuidado e tudo mais. Então, por isso que é muito legal a gente ter sempre esse zelo quando a gente vai fazer, principalmente a decoração. Porque como a gente fala, né? Primeiro a gente come pelos olhos, igual o pessoal fala. Agora, gente, aqui ó, tô com um bico pitanga bem pequenininho, que é o bico 17 da Mago. Por quê? Como eu falei que é um bolo de corte, eu não gosto de exagerar muito no chantilly. Não vejo a necessidade de uma camada muito grossa, não. Então eu gosto de fazer esses trabalhos de bico com bicos menores,
A não ser que o cliente me peça alguma decoração específica, aí eu faço sim com bicos maiores. Mas quando é bolo para corte, eu gosto de fazer com bico pequeno, porque a maioria das pessoas não gosta muito de excesso de chantilly. E aí esses bicos proporcionam a gente uma decoração bonita, sem exagerar muito no nosso chantilly. Agora que a gente fez na parte de baixo, a gente vem aqui fazendo esse mesmo trabalho na parte de cima. Para fazer esse movimento distorcidinho, a gente faz como se fosse uma roseta mesmo, só que faz uma no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. A gente vai fazendo isso até finalizar. E aqui o nosso bolo já está finalizado, vou mostrar mais pertinho para vocês. Agora eu não vou colocar, porque depois eu vou colocar 4 sonhos de valsa aqui, só para decorar, para ficar mais bonito, mas não vou pôr no momento, que esse bolo vai para a geladeira, ele só vai ser entregue mais tarde para ir bonitinho, certinho. Mentira, eu já vou fazer para vocês, eu ia falar, mas eu vou fazer aqui para ficar mais fácil. E aqui a gente vem aplicando, né? Tem muita dificuldade. Mas antes vou botar um pouquinho de leite em pó em cima também. Temos aqui o nosso leite em pó e joga um pouquinho. Agora, colocado o leite em pó, a gente vem aqui e coloca o nosso sonho de valsa. Caiu um pontinho aqui de sonho de valsa, eu vou tirar que eu não gosto aqui. Parece que dá uma mudada na decoração. Aí. E agora, como a gente tinha botado leite em pó, meio, a gente vem aqui no centro e aperta um pouco para a gente poder segurar o nosso sonho de valsa. É um bolo simples, um bolo de corte, mas que ficou uma decoração aí muito fácil da gente fazer e que o pessoal gosta. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!